Olá, meu amigo, minha amiga, canal Sangue Santista 3S está na área a partir de agora. Eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo no canal, a Break News do Peixão sempre atualizada, trazendo as últimas do maior alvinegro da terra. Vamos falar do Santos nesse feriado, 1º de maio, dia do trabalho. Primeiro, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se você gostar, você dá o like, porque ajuda no engajamento do canal, ok? Então, bora lá, vamos falar do Santos. Exclusivamente nesse vídeo aqui sobre a notícia do dia que trata-se da possível proposta do Vasco da Gama para o treinador do Santos Futebol Clube, Fábio Carille. É isso mesmo, notícia que veio aí, né, com uma bomba que o Vasco acabou de demitir o seu treinador, né, o Ramon Dias, e está à procura de um novo comandante. E além disso, também eles mudaram toda a parte de futebol lá da SAF, trocou o coordenador de futebol, até o Edu Dracena está indo para lá. Aliás, estão começando muito mal contratando o Edu Dracena, que é um fiasco como executivo de futebol, mas tudo bem, esse é problema no Vasco. Mas beleza, então o Vasco da Gama quer contratar o Fábio Carille, segundo aí as informações que vêm de alguns jornalistas aí, né? Principalmente o Jorge Nicola e também o André Hernan. E aí a gente fica pensando, vamos lá. Fábio Carille, ele não confirma, tá? O Santos também disse que desconhece qualquer proposta e depois foram buscar novas informações também com o pessoal do Vasco, da SAF do Vasco, que também não confirma que o clube Cruz Maltino tem interesse no Fábio Carille. A proposta do Vasco, segundo essas pessoas, né, que falaram a notícia, de que o Vasco propõe um contrato para o Fábio Carille de 3 temporadas e um aumento salarial bem mais do que ele ganha no Santos. Então, vamos lá, seria 3 anos de contrato até 2027, coisa que eu duvido que um treinador fique 3 anos no Vasco da Gama, como no Santos também não fica, mas no Vasco, mais difícil ainda, por tudo que o clube está vivendo aí, né? Eu vou falar disso porque, pensa comigo, o Carille teria uma proposta de 3 anos no Vasco. Ele sabe que não vai ficar 3 anos. Vai ganhar mais? Beleza. Mas qual que é a vantagem para o Fábio Carille pegar o Vasco da Gama, que é um dos candidatos mais fortes, ao meu ver, e garanto que na maioria das pessoas, a cair para a Série B novamente nesse campeonato. O Vasco escapou na temporada passada, justamente brigando com o Santos na última rodada, mas muito provavelmente não vai escapar dessa de novo, porque o time do Vasco é ruim para doer. Entendeu? É ruim de doer os ossos, o time do Vasco. Eu assisti jogo do Vasco contra o Criciúma. Horrível o time do Vasco. Entendeu? Então, vale a pena o Carille pegar um time que está na Série B, que é o Santos, mas que está em reconstrução, líder da Série B, vice-campeão paulista, tem tudo para subir tranquilo para a Série A. E aí sim, em 2025, contar com uma estrutura já montada de um time por ele mesmo, Carille. E, além disso, com mais contratações e investimento do Santos voltando à Série A com muito mais receita. Ou o Carille largar o Santos agora para ir para a Série A, digamos assim, para ter uma vitrine, entre aspas, no Vasco, né? Mas para pegar um Vasco, uma turbulência na zona de rebaixamento, um time que é favorito, na minha opinião, entre os 6 e 7 ali que estão disputando o Vasco, está entre eles para brigar para não cair no Brasileiro, pegar um time esfacelado, um time que a gente sabe também que tem muita pressão, como tem no Santos, para você conseguir resultados e colocar o Vasco mais para cima ali, brigando por uma Sul-Americana, digamos assim. Então, será que vale a pena para o Carille? Sei lá, eu não vou falar como o Carille, porque não sou o Carille como treinador e também não sou seu representante, não ganho para isso. Mas fica a reflexão, vamos aguardar para ver qual que vai ser a decisão do treinador do Santos. Mas, por tudo que eu falei, compensa o Carille sair do Santos para pegar o Vasco? Se fosse o Palmeiras, o Flamengo, tudo bem, mas o Vasco,
Não que o Vasco não seja um grande clube também, a gente sabe que sim, mas pelas condições que eu acabei de falar, pela situação, pelo momento do Vasco, vale a pena? Então, Carille, pensa bem, né? O Carille é um cara que é centrado, um cara que trabalhador, bom treinador e, acima de tudo, é um cara que tem palavra, né? Se ele falar que vai ficar no Santos, ele vai ficar. Agora, se ele achar que é melhor para a carreira dele, beleza, que vá para lá também e a gente vai ter que trabalhar aí com outro nome, né? Mas eu, pelas informações que a gente tem, que o Santos não recebeu proposta, não confirma, o Carille muito menos, e o próprio Vasco da Gama também disse que não tem nada de Fábio Carille, não fez proposta pelo Carille. Então a gente vai ficar com essas informações até esse momento. Qualquer coisa que apareça de novidade, a gente vai falar sobre a possível ida do Fábio Carille, beleza? Agora eu queria falar sobre o Nonato, né? Meio-campista do Santos, que está aí encostado, não está sendo aproveitado pelo Carille, e surge a informação de que o Fluminense, através do seu treinador Fernando Diniz, estaria interessado em contratar o Nonato para jogar lá. Ele já passou pelo Fluminense, né? E aí, eles acabaram de vender o André, né, o volante, para o futebol europeu, apesar que o André joga 50 vezes mais que o Nonato, e não são na mesma função. O André é um primeiro volante, mais marcador, e o Nonato é um jogador um pouco mais de frente, é um meio-campista mais avançado. Mas, de qualquer forma, se o Fernando Diniz entende que é um jogador que pode substituir o André, o problema é dele. O fato é que o Fluminense, então, estaria interessado em contratar o Nonato, que tem contrato longo com o Santos até 2026. O Santos poderia se emprestar o Nonato, eu acho, para o Fluminense, com opção de compra, alguma coisa nesse sentido, porque é um jogador que não está jogando, não está sendo aproveitado, e você colocaria ele numa vitrine, que é o Fluminense, na Série A, e com um treinador que diz que gosta do futebol dele e pode aproveitá-lo. Então, acho que seria uma boa para o Santos olhar com carinho essa possível negociação com o Fluminense, de liberar o jogador meio-campista Nonato do Santos para poder ficar lá nas Laranjeiras por algum tempo, beleza? E para finalizar, uma notícia que a gente está cansado de ver no Santos, ouvir, e não tem fim, e é uma coisa que o santista está incomodado cada vez mais, que é com essas notícias de possíveis transfer ban, de dívidas e mais dívidas, que eu já falei que a dívida do Santos é 775 milhões de reais, tá? Não é 600, não é muito mais, é 775, tá? Milhões de reais a dívida do Santos. E aí, eis que o Santos foi notificado mais uma vez por uma dívida do jogador Carabarral, que o Santos contratou do Argentinos Júnior, lembra? Tem que pagar 3 milhões para o clube argentino aí. E se não pagar, deverá receber um transfer ban. Primeiro, o Santos foi notificado. O que é isso? Você está sendo cobrado. Vai ter 30 dias para pagar. Se não pagar, você recebe o transfer ban. Mais um. Então, essa que é a questão do Santos, Argentinos Júnior e a dívida do Carabarral, que é o outro pé de rato e não jogou nada no Santos. Uma lambança atrás de lambança que foram feitas nessas administrações, principalmente a do Rueda Maledeto, que acabou com a vida do Santos Futebol Clube, né? E além disso, o Santos também tem mais 7 milhões aí para pagar do João Basso, zagueiro, que está jogando futebol português, o Santos emprestou ele, mas é outra dívida que vai estourar aí e pode gerar um transfer ban, porque o Santos pagou só 2 parcelas de 500 mil do Basso e tem que pagar mais 7 milhões. Então, quer dizer, 7 do Basso, 3 do Carabarral, o Santos tem mais 10 milhões aí de dívidas de reais para pagar. Se não pagar, vai receber transfer ban, aí fica impossibilitado de contratar e fica aquela novela que a gente já está acostumado. É impressionante como no Santos acontece esses problemas de transfer ban, de dívidas aí que vai para a FIFA e os clubes acionam o Santos e vem, né, a FIFA questionando o Santos e praticamente obrigando o clube a pagar essas dívidas. Tem que pagar realmente, mas é uma bola de neve. É aquilo que eu sempre falava, lembra? É uma bola de neve. É dívida em cima de dívida, a dívida do Santos vai girando, não consegue pagar nunca, é impagável, não só do Santos, como do Corinthians, do Vasco e de outros clubes aí, Cruzeiro, as dívidas deles são impagáveis, Atlético Mineiro deve absurdo, não vai pagar nunca mais, não consegue pagar, entendeu? Porque o que você arrecada, você não é o dobro daquilo que você deve, então você não vai conseguir pagar e você ainda tem que manter o futebol que você tem. Então, infelizmente, o Santos vai viver nessa bola de neve aí, beleza? Forte abraço, fica com Deus, a gente volta com muito mais de Santos, deixa a opinião de vocês nos comentários. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, eu fui.